Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Desta vez estamos de regresso para falar sobre o grande realizador Steven Spielberg, naquilo que é o seu segundo grande filme, Encontros Imediatos do Segundo Grau. What? Do segundo grau! Close Encounters of the Third Kind. The experience of an ordinary man shared by people from all over the world, drawn to a single spot by a compulsion they don't understand, to witness the most dramatic event in the history of the human race. And when the communication begins, it is fantastic. Close Encounters of the Third Kind. Malta, vocês acabaram de ver agora um excerto daquilo que é o Encontros Imediatos do terceiro ou de segundo grau. Se calhar o de segundo grau pode ser a sequela, já quando foi em contagem decrescente. Já, eu tenho uma explicação para o meu erro de segundo grau, porque o filme é adaptado ali naquele critério. Sabes que há um critério de graus para o contacto com alienígenas. O primeiro grau é que tu vês uma nave espacial, o segundo grau é aquele que já assistes a eventos quase paranormais, por exemplo, um carro que fica com bateria do nada ou as luzes apagam-se todas. O terceiro grau, tu avistas mesmo o alienígena e até existe quarto e de quinto grau. O quarto grau, tu és raptado pelos alienígenas e o quinto grau, tu estás a colaborar com os alienígenas. Destas não esperavas, hein? Algo que se calhar, tendo spoilers neste podcast, esse quarto pelo menos acontece, esse quarto contacto, a colaboração. Ele é raptado, o Barry é raptado, é verdade. E uma data de malta que desapareceu ao longo dos anos e depois aparece ali no final. É verdade. Portanto, acaba-se por chegar ao quarto, se colabora ou não, há de ser aquilo que acontece pós-filme, não é? Que eles vão todos lá para cima da nave. João, eu julgo que existe um filme chamado Encontros Imediatos de Quarto Grau. Existe, não existe? Assim, para aí de 2009 ou 2010. Se existe é completamente ofuscado por este, porque eu de alguma forma ou outra nunca ouvi falar dele. Sim, não tem nem perto nem de longe. Tem este mediatismo aqui do filme do Steven Spielberg. Também como seria de esperar, um dos maiores realizadores da nossa geração, João, e eu faço já a pergunta. Será que o filme sobrevive ao tempo? É um filme de 1977, ele sai ali num ano quase mítico em que temos as genialidades da ficção científica, surge o Star Wars, temos dois grandes filmes também, temos o Annie Hall do Woody Allen e temos o Eraserhead do Lynch. Portanto é um ano para o cinema muito bom, recheado, preenchido, e este Encontros Imediatos do terceiro grau, agora disse certo, ele surge ali com um orçamento de 20 milhões, ele parece que faz 15 vezes o seu orçamento porque ele rende 300 milhões, ou seja, Steven Spielberg já fez uma montanha de dinheiro com o Tubarão e aqui continua a quebrar recordes, aqui agora com Encontros Imediatos do terceiro grau. António, eu acho que, pelo que eu li, o estúdio com que ele fez o filme, que foi o Estúdios da Colômbia, que é aquele estúdio da estátua com a Sharon coisa. Esse estúdio estava quase a ir à falência e este filme do Encontros Imediatos foi o filme que estava a decidir se eles iam afundar ou se eles iam continuar para cima. E pelos vistos, quando o filme abriu, ele abriu só em 2 cinemas e foi um sucesso grande, e depois abriu para o resto do país e foi um sucesso ainda maior. Se ele se mantém ou não é difícil para mim pensar. Esta é a primeira vez que eu vi o Encontros Imediatos de terceiro grau. Sou um grande fã do Spielberg e nunca tinha visto este filme. E lembro-me de quando comecei a estudar cinema de ter sido um dos filmes que eu pus na minha watchlist, porque ia aparecendo nos livros aquele plano do puto a abrir a porta. Esse plano específico do miúdo a abrir a porta e a luz a jogar toda para dentro da casa. A luz a entrar por dentro da fechadura. Sim. Uma coisa que é repetida, olha, por exemplo, no Harry Potter eles repetem este plano. Pois, e imagina, eu acho que é algo que ficou na história do cinema marcado esse plano, e foram passando os anos, 3 anos de cinema, depois já mais 3 anos depois de terminar, e ainda não tinha visto o filme. Não fosse a Fornalha agora a fazer esta retrospectiva do Spielberg, de vermos pelo menos tipo 2 filmes de cada década, a gente está a chegar ao presente, é que se calhar provavelmente ia demorar mais um bocadinho a ver estes Encontros Imediatos, até porque, sou-te sincero, é um filme que, de todos os filmes dele, apesar de ser um clássico e apesar de ser um filme que as pessoas ainda falam, eu acho que é um filme que tu não vês em lado nenhum. Por exemplo, na televisão está sempre a dar o Tubarão, o Indiana Jones. Eu, se for ao FNAC ou aqui no Reino Unido ao HMV, vejo imensos filmes do Spielberg à venda e nenhum deles é o Encontros Imediatos. Eu não sei se isto é algo de facto que acontece por todo o lado. Acaba por ser uma relíquia perdida no tempo, mais ou menos. Não sei. Por exemplo, eu aluguei o filme para ver no YouTube por 2€. Isto porquê? Porque eu fui à CX e passei tipo 15 minutos na secção dos DVDs, naquela secção enorme, tipo no segundo andar, e não encontrei uma única cópia do filme, tendo encontrado 16 outros filmes do Spielberg. Indiana Jones,
ET, Tubarão, Saving Private Ryan, Catch Me If You Can, estava tudo lá, mas não tinham este, eu acho curioso, porque eu acho que é um dos grandes filmes dele, sou-te honesto, tipo, eu acho que é um dos filmes que mais o marcou, pelo menos num começo, que é o quarto filme dele, não é? Portanto... Eu sofri do mesmo mal, porque eu mesmo, em conversa contigo, ó João, nós não temos aqui no stream da Max, não está, pelo menos em Portugal não está na Netflix, na Apple está, mas lá está para comprar e é um preço exorbitante. Claro que é a versão remasterizada e o filme sustenta-se muito bem com a versão remasterizada, que eu já vi os takes, aquilo é muito bonito e pronto, acabei por ver o filme em 1080, mas 10 euros para comprar um filme de 1977, vamos lá estúdios, isto também não se pode sacar dinheiro a torto e direito. Lá está, acaba por afastar a malta. Afasta, e eu acho que torna mais complicado o acesso a determinadas obras que as pessoas podem ver. Acaba por ser um bocado chato, porque de certa forma tu pagas 4, 5 serviços de streaming e chega aqui a 50 euros mês quase. E mesmo assim não tens acesso. Ainda tens que pagar os filmes extra. Exatamente, porque ir ao cinema é uma coisa, mas ver os filmes em casa, filmes de 1977, que estão quase a fazer tipo 50 anos já, né? Portanto... sim. É interessante, mas ao mesmo tempo é uma situação que dava para falar quase um vídeo inteiro sobre isso. Então, é assim, eu acho que estes encontros imediatos, tipo, eu estou um bocado constipado, portanto vocês podem se calhar notar quando eu falo aqui. Vocês vão ouvir o João com uma voz anasalada. Mas eu acho que o Spielberg, nesses dias de... Porque aqui está a chover, não sei se em Sintra está a chover, mas aqui está a chover. Hoje choveu aqui em Lisboa e em Sintra. O Spielberg, eu estava aqui constipado, chuva lá fora, não sei o quê. Eu acho que os filmes dele, tirando o Lista de Schindler, que é uma coisa que é muito, muito, muito crua, são sempre tipo reconfortantes. Tem ali tipo um aconchego. É cozy. E apesar de eu estar doente, o filme colou-me, sendo que é um filme que eu acho bastante diferente em determinados aspectos àquilo que eu estou acostumado a ver num filme do Spielberg. É um filme que até um determinado ponto eu não acho que tem um protagonista muito claro. Até um determinado ponto na história tu começas o filme a acompanhar várias personagens diferentes à medida que estes encontros vão acontecendo com naves espaciais e curiosamente... Até pelo início, não é? Parece meio desconjuntado. Estamos no deserto, depois vamos para um quarto escuro e ao mesmo tempo depois estamos a acompanhar um bacana numa caminhonete em que está a ir para a cidade, para uma cidade deserta, depois vemos o céu, ou seja, parece pedaços do mesmo filme em que não existe uma narrativa comum. Sim, imagina, António, eu acho que uma das coisas mais curiosas deste filme foi quando começou e estavam ali os créditos iniciais e iam passando as pessoas que estavam a fazer parte do elenco do filme. E uma delas é o François Truffaut, que é o realizador do 400 Blows, sim. que eu não sabia, mas pelos vistos é também ator, além de realizador, e já esteve em diversos dezenas de filmes, ator francês. E é curioso tu teres este ator francês aqui, porque eu acho que o facto de ele falar francês ao longo do filme vai muito dentro da temática que eu acho que existe neste filme, tem muito a ver com comunicação. Nós temos comunicação principalmente através de música e visuais neste filme, mas também através de linguagens diferentes dentro do próprio idioma dos seres humanos. Eu acho que é muito engraçado tu veres um filme no qual tu vês pessoas a afastarem-se numa época em que talvez o Spielberg se possa ter de certa forma influenciado também pelo divórcio dos seus próprios pais. Tu vês pessoas a tentarem claro. De certa forma estás a ver aquela cena no meio do filme em que eles estão ali sentados à mesa e ninguém acredita em ninguém e toda a gente está a tentar arranjar uma desculpa para ser outra coisa qualquer, pura e simplesmente para de certa forma afastarem as pessoas, mas depois no final ser cada um a filme viver que no seu também mundo à parte. Tem a ver com o abraçar e o entender e a união, de estarem todos juntos e perceberem de facto o que se está a passar. Eu acho que isso é muito interessante. Dialoga um bocadinho essa cena do diálogo. Eu acho que talvez um filme completamente diferente em temática, em diversos aspectos, que é o Arrival, que também é um filme sobre comunicação de certa forma, e eu acho que bebe um bocadinho às vezes nisto, que isto, uma coisa muito caricata neste filme é mesmo a comunicação através da música. Eu acho isso um aspecto mas eu acho espetacular. que ele aqui, enquanto o Arrival tem uma linguagem muito mais realista, mais focada, com um horizonte muito mais sério, em Encontros Imediatos é tudo muito mais despreocupado, a mensagem é clara desde o início, trata-se de um filme reconfortante que abraça a esperança dos personagens em relação aos desconhecidos e nós podemos ver essa química até com o nosso protagonista, que por mais que seja descabido aos dias de hoje a reação que ele teve
perante a interação com aquelas naves espaciais e ele enlouquecer ali de uma forma parva. Apesar disso tudo, esta mudança nunca é pautada de uma forma quase como se fosse pessimista. E isto reflete muito aquilo que é o cinema do Spielberg, que nos deixa sempre com um brilho nos olhos, com um sorriso na cara. A própria forma como as peças são montadas ao longo do filme apresenta-nos um bocadinho aquele imaginário inocente, não é? É uma visão refrescante, quase como se fosse a ideia que uma criança tem de um encontro com extraterrestres, ou seja, não ver aquele objeto como uma ameaça, mas sim como um amigo. É muito mais fácil abrir uma porta do que fechá-la. Portanto, acho que é um filme que tenta descomplicar, que nos transmite muito sentimento, até a própria forma como os humanos e os extraterrestres se comunicam através da música e não através de atos ou de palavras. Portanto, eu achei isto incrivelmente bonito, porque a música trata-se aqui da linguagem universal entre os seres e acaba por ser o expoente máximo entre estes dois mundos. E eu acho que esse sentimento que estás a falar, eu acho que é uma curiosidade muito inata às crianças, uma curiosidade e uma imaginação, que nós conseguimos ver uma pessoa qualquer que abra a porta à meia da noite porque um barulho estrondoso está a acontecer, é capaz de ficar com receio do que está a passar, mas uma criança curiosa e se calhar à procura dos amigos imaginários dela, abre a porta, vê aquelas cores estupefactas e fica, que engraçado, bora saltar daqui para fora. Exato, e nada realista, mas que expressa esse entusiasmo infantil. Eu acho que isso é bom dentro do filme que ele se dispõe a construir. E acaba por ser uma proposta um pouco diferente, João, porque normalmente quando nós tratamos alienígenas existe sempre aquele sentimento de ameaça. É uma ameaça intergaláctica, não é? Os aliens vêm cá para destruir as nossas terras, para nos capturarmos e não, aqui não há nada disso. Há simplesmente o estabelecimento de uma comunicação. E pronto, e faz-nos pensar também qual é o significado da nossa vida ali num ambiente em que o homem já pisava a lua, e isso também é importante que se note. Ou seja, havia aqui um crescimento social de pensarmos, nós já pisámos a lua, o que é que será que existe para lá deste universo? Será que existem outros seres? E era nessa época nos anos 60 e 70 havia uma alta conspiração entre se realmente haviam alienígenas ou não, e várias vezes pessoas a falarem sobre avistarem UFOs e OVNIs e essas tretas todas, e era uma conspiração que o próprio Spielberg acreditava e que hoje em dia, vendo em entrevistas, ele tem uma opinião se calhar muito diferente, porque de facto naquela altura não era toda a gente que tinha um telemóvel na mão ou algo que te permitisse estar sempre a filmar o céu e ver se aparecia alguma coisa. Naquela altura a especulação e essa imaginação e curiosidade tinha uma caixa aberta muito maior do que temos hoje em dia, que se calhar reduz um bocadinho as possibilidades. E pelo nosso entendimento também de viagem espacial e coisas do género, que é uma pergunta que te posso fazer também, se acreditas na vida alienígena, naquilo que são seres que podem transportar-se para o planeta Terra em naves. Não, eu admito completamente a possibilidade. Lá está, nós na Idade Média, não é? Quem diria que havia outro continente para além do europeu, enquanto nós vivíamos cá, não é? Foi mais ou menos a mesma mensagem, a mesma situação que nós passámos quando foi o descobrimento. Quer dizer, nós sempre vivemos no continente europeu até que conseguimos cruzar as terras, os oceanos e perceber que havia outras culturas, outras etnias, outros seres. Vamos ver, no século XV, quando nós descobrimos um rinoceronte, o rinoceronte foi uma coisa estratosférica, parecia que nós estávamos a lidar com um animal vindo de outro mundo. Ou seja, nós nunca podemos saber o que há para além, e se nós vivemos cá, provavelmente noutras partes do universo também há seres que possam vir cá comunicar connosco daqui a milhares de anos, ou daqui a centenas de anos, ou até amanhã, não sei, quem sabe. Não sei se de uma forma assim, como é demonstrada nos filmes, mas admito completamente essa possibilidade. A minha avó contou-me uma história uma vez de... Já não sei se foi quando ela já tinha o meu pai, se foi depois, mais tarde. Não faço ideia. Se foi antes, foi depois. Eu só sei que uma vez ela estava dentro de um carro, ou a conduzir ou com alguém, e as luzes vão todas abaixo e vai assim uma luz para cima deles. E depois a luz desaparece. Mas ficou ali tipo 10 segundos. E ao ver o filme e a ver a primeira cena em que a personagem do Richard Dreyfuss, que curiosamente é o mesmo ator do Tubarão, que aparece no Tubarão, que aparece também no Tubarão, foi muito interessante ver essa cena, porque não só me lembrou da história que a minha avó me contou, pois até era uma coisa que a minha avó, sempre que aparecia uma história dessas, enviava-me para eu ver, e eu achava muita piada, e interessava-me nisso. E foi engraçado ver como o Spielberg
montava esse suspense primeiro com a cena em que a malta da Força Aérea está a falar com os próprios pilotos. Eu acho essa cena espetacular. E quando começou a cena eu estava tipo, eia meu, vou ficar aqui a ouvir estes gajos na base durante uma data de tempo. Mas depois a forma como eles falavam e começavam mais pessoas a aproximar-se do gajo que estava a falar com eles, a forma como a confusão se foi montando através de um ecrã tão simples, eu acho que, eu não sei porquê, mas resultou muito bem. E depois essa primeira cena dele no carro, antes de chegar à linha de comboio, pá, também achei espetacular a forma como o metal e tudo começava a voar dentro do carro dele e uma forma de filmar se calhar até muito simples, tudo naquele plano à beira da janela. Mas eu acho que o Spielberg tem um interessante. senso espacial também bem interessante, porque ele monta-nos aqui, leva-nos para uma cidade, para um estado, Wyoming, que é quase como se fosse um deserto, não é? Uma densidade populacional muito mais reduzida, ou seja, a propensão que nós temos a haver ali qualquer tipo de atuação sinistra é muito mais reduzida, não existe tanta movimentação. E até é nestes sítios mais inesperados que surgem os grandes fenómenos e eu acho giro porque nós estamos ali numa cidade muito deserta, mas que tem um ambiente natural muito vasto e o Steven Spielberg não faz isto de uma forma inocente, ele reforça muito os céus e a forma como nós temos uma vista panorâmica e utiliza sempre ângulos muito amplos para nós vislumbrarmos o horizonte e a forma como ele captura o céu aqui é dado um foco. Existe ali para meio do filme, enquanto o nosso personagem principal atravessa com a sua caminhoneta ali para tentar reencontrar outra vez os OVNIs, há lá um plano em que o céu está todo aberto, vê-se as estrelas todas e depois ali a rasgar o céu aparece um azul mais fluorescente. E para mim isso é cinema. Ele tenta embelezar as próprias cenas com uma luz, e este filme é muito vincado por luz, que até então eu, pelo menos filmes mais antigos, não me consigo recordar e que acabaram por influenciar no futuro muitos realizadores. Até os takes todos que nós temos daquela casa onde a criança desaparece, epá, aquilo é muito bonito. Não sei se aquilo é feito muito bonitos. Não sei se aquilo é feito com CGI, sinceramente, não sei se é feito com CGI ou aquilo. Ele simplesmente abriu completamente o escopo da câmera, deixou aquilo num timing infinito, num time-lapse e aquilo ficou assim para obter a luz. Não sei como é que foi feito. Eu acho que aquilo é uma mistura de sets reais com palés, estás a ver? Porque o céu parece quase pintado, estás a ver? É isso. Tu vês, parece que é assim parece que ele pegou na escova e começou. É que a forma como a luz se monta, principalmente quando tu tens aqueles planos em que as naves dos OVNIs estão dentro das nuvens e o céu fica amarelo, depois fica azul e parece que ele está mesmo a lançar tinta para a tela, parece que é uma cena assim muito bonita. Pá, é assim, achei que mais para o final do filme, quando a coisa começa de certa forma a aprofundar-se dentro daquilo que é a verdade, eles mandam toda a gente para fora da cidade, começa a haver ali um gás que eles começam a fazer para criar o medo de algo que esteja a acontecer. Eu comecei a sentir nesse ponto que o filme, apesar de eu estar prendido e rendido no filme, senti-me um bocado perdido às vezes a ver o filme, sabes? Eu acho que aquela construção final até aos aliens começarem a comunicar até chegar à nave grande e os aliens começarem a comunicar, eles trepam a montanha e depois há ali uma secção, pá, de 10 a 15 minutos em que eu fiquei tipo, o que é que se está a passar? Não está a acontecer nada, mas ao mesmo tempo estão a acontecer coisas, mas o ritmo parece que morre. Ao mesmo tempo eu acho interessante porque parece que tu estás ali em tempo real, mas eu não achei tão interessante, sinceramente. Eu achei que foi tudo muito tipo meia hora ali dentro, porque eu estava a ver o filme, vi quanto tempo é que faltava, porque eu tinha que fazer o jantar e depois queria gravar o podcast e tipo, faltavam 40 minutos desde que eles chegaram ao topo da montanha. 40! E eu estava tipo, mano, o que é que eles vão fazer aqui dentro de 40 minutos? Eu já tinha visto aquele plano da nave a chegar em vários clipes, tipo na internet já há muitos anos. Eu já sabia que a nave grande ia chegar a algum momento. Então estava tipo, pronto, agora vai chegar a nave grande, vai acontecer alguma coisa. E eu senti que até chegar a nave foi uma sucessão de navezinhas pequeninas iam aparecendo, depois eles iam olhando para o céu e fizeram isso tanto tempo que eu fiquei tipo, o que é que está a acontecer aqui? Tipo, o filme tem alguma coisa para dizer nesta parte, ao mesmo tempo não estou a odiar, mas o que é que está a passar neste momento? Parece que foi ali uma barriga de tempo que eu não sei para onde é que foi. Eu por acaso tive duas perspectivas. Eu sinto que para metade do filme o estilo muda completamente, porque ao início tu tens razão, porque acontece muitas coisas, é apresentado os personagens, é apresentado os aliens, é apresentada a intriga da história. Quando é que se vai dar este contacto? Ok, mas o ritmo
dramático, eu achei mais lindo, porque a partir da segunda metade do filme tu entras quase numa aventura em que eles têm que entrar para lá para dentro daquela cidade que foi como é que se diz? Nós no Covid, isolada, a cidade está isolada e eles têm que entrar lá com o carro, depois têm que subir o cume de lá da coisa do diabo, a Devil's Tower, não é? A torre do diabo. É um canyon senso quase, mais, não é? Tem um quase senso muito mais de aventura. Parece, tens que entrar por meio da floresta e depois tens os polícias a perseguir-te. Ou seja, aí passou muito mais veloz para mim, foi muito mais veloz, mas ao mesmo tempo, a nível de estrutura narrativa, não acontece grande coisa e eu concordo contigo. Mas para mim não foi é uma sensação estranha, porque eu entendo o que queres dizer, que tem um senso de aventura maior, mas ao mesmo tempo, como o filme tem estes núcleos de personagens que vão acontecendo aqui e ali, e tu não sabes, a essa altura já sabes quem é o protagonista, mas ao mesmo tempo eu sinto que o filme às vezes, imagina, focava-se na mãe do puto, o Richard Dreyfuss desaparecia durante 5 minutos ali naquela montanha e depois voltava a ele e eu ficava tipo, mas não aconteceu nada entre um e outro. Sim. Tipo, o que é que está a acontecer no clímax do filme? Não que o filme tenha que seguir essa estrutura normal, porque quando chegou à cena da comunicação entre a nave e os seres humanos, aí a entrega foi muito fixe. E eu vi uma entrevista, pelos vistos, o Spielberg começou a escrever este filme antes do Tubarão e a primeira cena que ele escreveu foi esta. Ele tinha esta ideia desta cena de comunicação entre a música e os aliens. E ele não tinha a noção do que é que era o filme fora essa cena final. E foi através depois de desenvolvimento e produção e etc. Foi montado que se foi a encontrar o resto do filme. Ou seja, ele montou o filme a partir da conclusão. Fez tipo ao contrário. E se calhar nota-se um bocadinho isso, porque eu acho que a chegada até esse momento é um bocadinho desencontrada, pelo menos para mim, pronto. Eu também tenho algumas dúvidas em relação ao ritmo do filme. E eu acho que para os dias atuais não vai ser uma pessoa qualquer que vai conseguir... ver este filme. Eu acho que este filme não é para todos, porque para além de alguns efeitos visuais já estarem datados, uma pessoa não se acautelar, são muito bonitos, continuam bonitos, mas tendo em conta a época que foi feita, ou seja, se uma pessoa vai ver este filme com a mentalidade de hoje, esqueçam, este filme não é para vocês, mas se conseguir fazer este jogo para a altura é muito bom para o que havia e continua a ser muito bela a cinematografia, mas para mim o que mais me afasta deste filme é quase como se fosse aquele enlaço, aquele drama familiar do Roy, em que ele começa a ficar completamente paranoico. Eu percebo como é que fica, mas acho que ele fica de uma forma muito vincada, entendes? Parece que é quase como se fosse um cartoon, em que ele vê os alienígenas e do nada desliga da família, toma atitudes completamente egoístas e vai para longe, não quer saber. Entendes o que eu estou a dizer? Não. Eu não desgostei dessa parte porque eu sentia ver isso, que havia ali alguma conexão com as restantes pessoas que estavam a passar por isso, mas depois também achei que com o passar do tempo, quando ele de facto se conectava com as outras pessoas que viram os aliens, nenhuma delas chegou a esse ponto que ele chegou. As outras pessoas todas só fizeram desenhos e ele, até lá no final, quando estão a trepar o monte, ele diz: vocês deviam ter tentado era fazer uma escultura, não sei o quê. E eu, foste tu o único que fizeste isso, mano, mais ninguém fez a tua telaria. E tu ficas sem saber o que é que acontece à mulher dele, o gajo tipo, fica sem a mulher, sem os filhos, decide ir para o espaço. Depois beija a outra mulher. Ele beija a outra mulher? Não. Beija, então não beija na boca a outra mulher. Olha, não deve ter olhado para o ecrã. No final da escalada, daquele do cume do diabo, ele dá-lhe um beijo. Sim, antes de ir ter com os próprios aliens. Grande alfa, grande senhor, chegou lá até ao fim e ainda arranjou outra mulher, mas o gajo fica sem os filhos e depois decide no final entrar lá na nave. Exatamente. Quase que ele fica lá com os aliens. É um bocadinho desencontrado. Eu acho que a nível de argumento, eu acho que o Spielberg tinha esta cena final que é muito fixe, esta cena final que é mesmo muito bem realizada e encontrada, a mesma forma sonora como ele encontrou estas 5 notas, que o John Williams até disse que não podia ser uma música de tudo, tinha que ser uma coisa que parecia falada. Tinha que ser tons. Exatamente, eu acho que eles isso encontraram a cena muito bem. A própria concepção da nave, ali aquela base, é muito fixe. Eles inspiraram-se nas panorâmicas de uma cidade à noite, que tu tens aquelas luzes que parecem um presépio e tu se olhas para a nave parece que está a ser projetado quase uma cidade à noite lá. É muito engraçado essa parte e eu acho... João, os efeitos visuais foram concebidos pelo mesmo homem que fez os efeitos visuais do 2001 Odisseia no Espaço, que tem aqui o apontamento, Douglas Trumbull.
E nota-se Que é um grande filme. mas nota-se muitas ressonâncias daquilo que acontecia no final de 2001 da Odisseia no Espaço, com aquelas luzes a serem transmitidas para nós. Sim. Aqui as naves foram um bocadinho inspiradas nisso, pelo menos a mim dá-me essa sensação. Mas para a altura, o escopo daquela nave final quando aparece lá é brutal. Eu li em artigos que na altura em que foi feito, em 1977, este tinha sido o maior cenário construído para um filme desde o Ben-Hur, ou seja, superou o Ben-Hur até à altura, tornando-se o maior set já feito para um filme. Ou quer dizer alguma coisa, não é? Isso é impressionante, e ao mesmo tempo é aquela coisa que nós às vezes falamos, tu vais passando as décadas de cinema e vais conseguindo sempre, quando vais voltar a estes filmes mais antigos, tu percebes que nessa altura o impacto que o desenvolvimento da tecnologia tinha, sempre que ias ver um filme novo, havia uma coisa nova. Cada vez mais é difícil hoje em dia, tu hoje em dia podes pôr qualquer nave espacial que quiseres, seja num filme no cinema, seja num filme para a Netflix em streaming, e a nave é espetacular já, mas naquela altura tu veres uma nave daquelas pela primeira vez no grande ecrã, e é um impacto completamente diferente. Eu imagino como deve ter sido para as pessoas que viram naquela altura pela primeira vez. Imagina, para pôr em perspectiva, o meu pai tinha 3 anos quando este filme saiu, ele era pouco mais velho que o puto que está no filme, e nós agora estamos aqui visual, quase 50 anos depois a falar do filme. É que nós temos muitos efeitos visuais neste tempo em que não implica só meter um efeito visual, é a coordenação da câmara, depois ter que meter o efeito visual e simular que o efeito visual reflete na lente da câmara. São tudo coisas que têm que ser processadas, que são pensadas, bem executadas, para no final entregarem uma experiência. E este filme ou seja, nós neste ano temos 2 grandes filmes a fazer com efeitos visuais aquilo que nunca tinha sido feito no cinema, que foi o Star Wars e este filme do Spielberg, o que acaba por ser interessantíssimo. E este, se eu não me engano, é um filme assinado, o argumento pelo Steven Spielberg, o que não é completamente comum, não acontece em muitos filmes dele, se eu não me engano. Ele escreveu o próprio filme, exatamente. Escreveu o próprio filme. António, eu dou ao Encontro dos Imediatos de Terceiro Grau um 7,5. Eu acho que é um ótimo filme, mas apesar de não ser dos filmes que me puxa mais da filmografia dele, muito por conta das personagens. Eu acho que as personagens não são tão cativantes como, por exemplo, no Tubarão. Eu acho que, apesar de ser um filme super simples, acho que é um filme que as personagens são muito mais carismáticas do que neste. Dentro de personagens, sejam elas boas, más ou deprimidas ou etc. Eu acho que o Spielberg ao longo da carreira dele fez personagens mais icónicas, e neste filme eu acho que a iconografia monta-se muito através do visual, da música, e de certas cenas que sim, são especialmente o final e aquela parte que o miúdo abre a porta e depois é raptado pelos aliens. Eu acho que são músicas que ficaram marcadas, cenas ficaram muito marcadas na filmografia dele. Até essa cena que está a passar aí atrás, essa cena é ótima. Pois é, isso. Eu pus o filme a dar aqui, essas cenas são muito fixe, mas eu acho que, só para rematar, o final deste filme é muito parecido com o final do ET. A nave chega, não sei o quê, pronto. Não dando spoiler, a gente está de lá chegar. E pronto, 7,5 para mim. E tu, António? Sim, é um filme que tu acabas com um sorriso no rosto, porque existe a compatibilidade do ser humano com outra espécie, sem haver metralhadoras e tiros e naves espaciais a arrebentarem. Portanto, acaba por ser um filme amistoso, como muitos filmes do Spielberg são. Mas escapou-me aqui uma coisa, porque nós no início do filme, João, só fazendo aqui um resumo, eu agora estou a ver, ele utiliza muitas sequências no início, quase como se fosse de suspense, e eu gosto desse estilo. Eu gostava que ele tivesse continuado um bocadinho mais esse senso misterioso. Nós falamos daquela cena, daquela cena quando eles estavam a ver os aviões e etc. Ele é muito bom. Mas eu concordo contigo, eu vou dar uma nota 7 em 10. Eu acho que é um filme com muito menos ritmo do que o Tubarão, e acho que o Tubarão é um filme que aos dias de hoje se sustenta muito mais, porque é um filme que me instigou a ver a história. Eu não fiquei cansado. Aqui em alguns momentos tu ficas cansado, se bem que este é um filme que visualmente não tem nada a ver com o Tubarão, é mais complexo, parece ser mais complexo, e traz aqui uma banda sonora que também é espetacular. Ou seja, a parceria de John Williams com o Steven Spielberg continua em cima, e lá está, e temos um estilo marcado que eu acho que o Steven Spielberg sempre a bombar aqui continua e continua com um estilo de um cinema pipoca, como nós gostamos de ver, que nós nos apaixonamos por todos estes cineastas que foram influenciados pelo grande Steven Spielberg. Portanto, 7 em 10 ao Encontros Imediatos, agora sim do terceiro grau. Pronto, malta, e olha, estamos aqui para terminar este episódio da nossa retrospectiva ou coleção Steven Spielberg. A gente vai continuar a falar dos filmes dele,
Vamos tentar trazer um episódio por mês, tá? Não, nada de promessas, mas vamos tentar. E pronto, é sempre um realizador que a gente gosta de falar. Portanto, João, malta, deixa-me só terminar aqui com uma frase de um vídeo que eu vi ainda ontem. Your father was a computer scientist. Your mother was a musician. When the spaceship lands, how do they communicate? That's a very good question. I like that. You've answered the question. They make music on their computers and they are able to speak to each other. And you see, I'd love to say, I intended that and I realized that was my mother and father, but not until this moment. Thank you for that. Malta, até ao próximo episódio. Penso que seja o abraço. Joker 2, mas nada promessas. Vá. Vamos ver. Solta o DJ. I want to make an offer again with you. May the force be with you. A day may come when the courage of men fails, but it is not this day. This day we fight. Here's Johnny. To infinity and beyond. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys.